No vídeo de hoje, vamos discutir o motivo pelo qual as pessoas ainda acreditam em discursos negacionistas, né? Isso é um problema muito grande. Numa era da informação, a gente ainda discute o motivo pelo qual as pessoas deixam de acreditar na ciência e apoiam discursos negacionistas. Essa pergunta é muito frequente, mas é uma pergunta que não se responde simplesmente. Não é simplesmente uma falta de informação. Alguns estudos evidenciam que isso pode estar atrelado também ao processo de aprendizagem e algumas falhas do nosso cognitivo. Algumas falhas essas que fazem com que a gente acredite verdadeiramente nesses discursos. Hoje eu vou trazer aqui um recorte de um vídeo de uma pessoa com a montagem desse discurso. Mas antes de soltar o vídeo, vamos perceber que esses discursos são bem feitos, são bem articulados. Eles utilizam evidências científicas em um contexto que não era para ser aplicado, e aí gera uma confusão. A gente vai discutir isso detalhadamente dentro do recorte pequeno desse vídeo. Eu não consegui achar essa entrevista na íntegra, é só um recorte mesmo, mas eu assisti ela, e no início apresenta um entrevistado, e o entrevistado, ele é um pesquisador de climatologia formado pela USP. E enfim, vamos assistir o vídeo. O que você acha das teorias de que o aquecimento global está derretendo o gelo do continente? Começa que já nem é uma teoria, é só uma hipótese. Então ela não carece de prova científica. Então é isso que é o pior. Não tem prova científica do aquecimento global. São 26 anos, na verdade são 3 mil anos que essa história já existe. Nossos pesquisadores da equipe da Climagel já foram buscando essa informação. Já se discutiu isso nas ágoras das póleis gregas. Se cortasse árvore ia mudar o clima do planeta. Na Grécia Antiga já se discutia? No Senado Romano se faria ou não os aquedutos porque ia mudar o clima. E por aí foi. Até hoje nós estamos com essa historinha, a mesma coisa. O clima vai mudar, o homem mexe no planeta, não sei o quê, e não mexe nada. Mas é engraçado, tem relatos de uma civilização, não sei se é a Inca ou se é Azteca, aonde eles iam cortando florestas para usar essa madeira, inclusive para queimar essa madeira, com aquecimento, etc. E à medida, quando chegaram nas últimas árvores, que acabou a floresta, que a civilização também começou a cair, a entrar em decadência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você destruiu aqui, não tem uma consequência? Não pode tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso são ações locais e não são ações planetárias. Mas no local funciona. Mesmo assim, a alteração é muito pequenininha. A cidade de São Paulo faz o seu microclima, por exemplo. Assim não. Aí o clima global é outra coisa. Mas o discurso desse pessoal é que a cidade altera o clima do planeta. Portanto, a cidade tem que se adaptar à mudança do clima, que ela mesma fez. Mas espera aí, raciocínio circular, né? Agora vamos analisar esse vídeo detalhadamente, cada partezinha que eu falei anteriormente. Essas pesquisas mencionadas anteriormente, que eu falo sobre vieses e não explico, que são atalhos mentais, eles enfatizam também um viés de autoridade. O viés de autoridade seria uma pessoa, socialmente, que detém o conhecimento. Quem são? Padres, professores, pesquisadores. Essas pessoas, em tese, é para que elas detenham conhecimento. Então, o questionamento diminui quando se é uma autoridade. E ele utiliza, na hora de apresentar, que é um pesquisador, uma autoridade, formado pela USP, que também é uma instituição de autoridade. Então, o questionamento vindo de quem está assistindo diminui, porque primeiro ele é um pesquisador, segundo, ele é uma autoridade, porque por ele ser um pesquisador, segundo, ele é formado pela USP, que é uma instituição de autoridade. O primeiro erro dele, grotesco, é a confusão que ele faz, acredito que propositalmente, entre teoria e hipótese, afirmando que o aquecimento global seria apenas uma hipótese e não uma teoria. Na verdade, não. O aquecimento global é um fenômeno explicado pela teoria das mudanças climáticas. Então, já é um equívoco, que já causa uma dúvida em relação a, de fato, a teoria das mudanças climáticas que explicam o fenômeno do aquecimento global. Primeiro, também, que hipótese e teoria não são coisas tão distintas, Para que a gente tenha uma teoria formada de várias hipóteses que foram testadas e corroboram para aquela ideia central. Forma-se uma teoria. É o suprassumo da ciência, é uma teoria. É o máximo que a gente tem de mais compilado de informações em determinado assunto. Então, essa confusão aí já causa um estranhamento em relação ao tema. E ele utiliza um outro apelo, que é um segundo viés, o viés da antiguidade. Tem viés para tudo. Mas ele utiliza falando que é uma discussão antiga. Por ser antiga, da antiguidade, ela já não é mais válida pela ciência. Que não acontece. As discussões antigas é justamente o que a ciência faz. Elas vão aprimorando de acordo com as primeiras discussões. Então, isso que ele traz como uma invalidação da teoria não invalida uma teoria, mas dá uma confusão no discurso. Vejam que são discursos bem argumentados, bem articulados. Por isso que pessoas com escolaridade, com informações, tendem a acreditar nesse tipo de discurso, porque eles vêm de uma pessoa que é uma autoridade, elas
já tem um afrouxamento da criticidade, porque é um pesquisador formado pela USP, então aí já tende a acreditar, já é um detentor de conhecimento, a gente já tende a acreditar nele por isso, mas não significa, veja que a montagem de discurso tem erros, falhas no discurso dele, traz evidências científicas, mas que não competem, não contextualizam com aquilo que ele está falando ali no momento, por isso que esses discursos são dificilmente combatidos, eles são difíceis de ser combatidos, por esses motivos. Mas lembram daquele primeiro, no início do vídeo que eu falei, daquele artigo que eu estava usando como base sobre esses atalhos mentais, que foi feito na Universidade Federal de Sergipe? O professor, ele faz um experimento com a turma, né? Durante a aula dele, ele pergunta se a turma acredita em pseudociências. Um exemplo que ele utiliza é a astrologia. Logo, toda a turma diz que não acredita nisso, são alunos de biologia, eles não acreditam em pseudociências, né? Já não acreditam em astrologia porque já é confirmado que é uma pseudociência. Mas aí, mais pra frente, os monitores da disciplina, logo depois, os monitores da disciplina fizeram um texto genérico. E aí entregaram para cada aluno dizendo que era feito especificamente para eles. Eles estavam acompanhando a disciplina e por isso poderiam dizer a personalidade de cada um. Só que na verdade era um texto genérico, justamente o que a astrologia faz. Ela diz sua personalidade de acordo com o mês que você nasceu, utilizando um texto genérico. E aí foi justamente isso que foi feito. E pasmem, o resultado é que os alunos que responderam aquele questionário, leram aquele texto, foi que a maioria deles acreditou que aquele texto era falando verdadeiramente da personalidade de cada um. O que não é verdade. O que evidencia que quando um tópico ele já é rotulado como pseudociência dentro de alunos da biologia, eles acreditam que não existe, que de fato aquilo é uma pseudociência. Mas quando não é rotulado, há uma confusão. Eles acreditam que de fato aquilo é feito para eles, como foi feito nesse artigo. Então é uma dificuldade de fato muito grande de identificar as narrativas dos discursos negacionistas, né? Evidenciando isso. Por isso que é tão importante que a gente entenda a montagem do discurso, como o que é uma teoria, a hipótese, os viés, os atalhos mentais, para que a gente tenha uma boa formação. Isso só demonstra como é difícil de fato combater argumentos negacionistas, né? Essas narrativas negacionistas que tanto se propagam. Mas já é uma proposta para que os professores tragam esses vídeos, destrinche eles nas aulas, demonstrem as fragilidades deles, a nosso processo cognitivo, esses atalhos mentais que utilizamos com viés de autoridade. É um professor? É. É um estudante da USP? Professor da USP, estudante da USP? É. Mas está coerente o discurso? Ou eu estou acreditando só pelo viés de autoridade, porque ele é da USP, porque ele é pesquisador? Entendeu? É importante e é uma alternativa para que os professores combatam, de fato, esses argumentos negacionistas. Trazer essas falhas e evidenciar esses discursos, destrinchar esses discursos. O erro ali entre teoria e hipótese, como a ciência de fato é formada.